Mais uma aula da professora Roberta. Tudo bem, gurizada? Bom, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar a introdução à geometria. Ou, em outras palavras, né? Eu vou dar uma noção da geometria para vocês. Então, nós temos alguns conceitos, né? Ponto, reta, né? Plano, né? Semi-reta, segmento de reta e assim sucessivamente. Tá certo? Então vamos começar. Bom, o que é um ponto? Bom, na teoria, um ponto é uma marca feita, quando nós encostamos o lápis ou a caneta ou a canetinha no papel. Tá certo? Então, essa é uma marca feita. Na teoria. Então, como que é isso? Eu pego lá um lápis, ou uma canetinha, ou uma caneta, encostei no papel. Ah lá, fez um ponto. Tá certo? Então, na teoria, é isso aí. Agora, na nossa fala diária, o que é um ponto? É um ponto feito com um lápis, ou com a caneta, ou com a canetinha. Pronto. Tá certo? Então, eu não posso pegar o lápis e fazer uma bolota. Isso não é um ponto. Um ponto é um ponto. Tá certo? Bom, ok até aí? Beleza. Qual é a representação de um ponto? Então vamos lá. A representação de um ponto é por uma letra bastão ou uma letra de forma maiúscula. Como assim, Pro? Bom, a letra bastão, que eu tenho ela aqui, ela é uma letra arredondada, olha lá, tá? E ela não tem nem maiúscula e nem minúscula. Na teoria, ela é a maiúscula, mas não existe letra bastão minúscula. Tudo bem? Então não existe. Então eu não posso dizer letra bastão maiúsculo, letra bastão minúsculo. Eu só falo letra bastão. Já a letra de forma, que eu coloquei também aqui um exemplo, né? Ó, a letra de forma. Aqui não tem só letra de forma, tem letra cursiva também, né? Então nós temos aqui, ó, a letra de forma. Ó, A de forma maiúscula, A de forma minúscula. Aqui, B de forma maiúscula, B de forma minúscula, tá certo? Então, já as letras de forma, ela tem a maiúscula e a minúscula. E as letras cursivas do mesmo jeito. Então, aqui do lado tá cursiva, ó. A cursiva, B cursivo, C cursivo, D cursivo, E cursivo. Então, né? Tá? Então, para eu representar um ponto, precisa ou ser em forma de letra bastão ou letra de forma maiúscula. Mas o que é a representação? É o nome, né? Como chama esse ponto? Ponto A. Como chama esse ponto? Ponto C, né? Então, tipo aqui, vou fazer um ponto, outro ponto, outro ponto, outro ponto, né? Cada um eu vou dar um nome. Então, eu vou colocar assim, ponto W, olha lá. Beleza? Aqui, vou colocar ponto H, tipo, olha lá, ponto H, né? Aqui pode ser ponto V, vamos supor, né? Ponto V. E aqui pode ser ponto O, tá? Ponto O. Então tá lá. Então, como é a representação? É uma letra bastão ou uma letra de forma maiúscula. E ele pode estar em cima como ele pode estar embaixo, o nome. Tanto faz em cima como tanto faz embaixo. Tudo bem? Ok? Próximo. O que é uma reta? Bom, o que é uma reta? Uma reta
é a união de infinitos pontos alinhados nos dois sentidos. Bom, se é em infinitos pontos, significa que, tá? Significa que a reta é infinita, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. Sentidos quer dizer direito e esquerdo, tá? Então, tá? Eu coloquei aqui um desenho, né, de vários pontinhos, né? Então, o que é uma reta, Pro? Tá? É uma união de infinitos pontos que um do ladinho do outro, ó, um pontinho do ladinho do outro, né? Quando eu olho, né, eu imagino que isso é uma reta. Na realidade, eles são infinitos pontos um do ladinho do outro, mas como a minha visão identifica a imagem de todo mundo junto. Então, assim, forma, né? Forma uma reta, tá certo? Deixa eu pegar aqui uma régua, ó. Vou formar uma reta. Ó, beleza? E se ela é infinita, ela não cabe no seu caderno. Beleza? Ela não cabe no seu caderno. Então, o que você desenha lá? Você desenha uma representação de reta no seu caderno. Tá certo? Porque eu não posso desenhar uma reta inteira no caderno. Primeiro que eu nunca ouvi dizer que qualquer pessoa conseguiu desenhar uma reta inteira no caderno. Segundo, ela não cabe. Terceiro, ela é infinita. Então, eu desenho uma representação dela no caderno. Então, eu vou lá e vou desenhar uma representação da reta no caderno. Beleza? Então, tá lá. Desenhei a reta. Não vou desenhar maior porque o meu espaço que eu tenho aqui delimitado é esse tamanho, mas eu poderia desenhar maior, menor, né? É o espaço que cabe no seu caderno. Tá certo? Então, eu não posso falar assim, turma, desenhe uma reta. Não, eu vou desenhar, vamos fazer a representação da reta no caderno. Tá certo? E um ponto muito importante, reta não tem tamanho. Reta não tem tamanho. Vamos desenhar a representação da reta. Que tamanho, professora? Não tem tamanho. Você vai denominar o espaço que você quer fazer essa reta. Só isso. Ok? Próximo passo. Qual é a representação de uma reta? É representada por letras cursivas minúsculas ou letras de formas minúsculas. Então, por isso a professora deixou esse desenho aqui. Então, ó, né, vou aumentar para vocês verem. Depois eu diminuo ela. Ó. Então, ó, então eu tenho A maiúsculo, A cursivo maiúsculo. Só que aqui as retas, elas são representadas por letra cursiva minúscula, né, ó, cursiva minúscula e letra de forma minúscula. Deixa eu tirar essa régua, ela tá me atrapalhando, certo? Tá, então, posso colocar todas essas letras aqui, ó, minúsculas, tá? Qualquer uma delas, estando no alfabeto, eu posso colocar, ok? Então, a representação de uma reta é a letra minúscula. Então, eu desenhei a reta, agora só falta eu colocar a representação dela. Que na teoria, na nossa fala diária, é o nome da reta. Então, eu vou chamar essa reta de reta S. Olha lá, põe bem do ladinho. Então, tá lá. Que tamanho é essa reta S? Não tem tamanho. Por que não tem tamanho, Pro? Porque uma reta, ela não é desenhada no caderno inteira. Ela é desenhada apenas uma representação dela no caderno.
o tamanho que você tiver de espaço para desenhar, você desenha, né? Então, ela não tem tamanho, ok? Próximo. O que é um plano? Bom, um plano, tá? Um plano é... ó, é bom que eu já vi aqui, porque um plano é uma superfície plana onde temos um conjunto de pontos dentro do espaço dentro do espaço demarcado da figura geométrica. Como assim, Pro? A maioria dos planos, a representação dos planos que a gente tem no livro, né? É assim, vou desenhar para vocês verem, tá? Ele é um paralelogramo, tá? Ó, ele é um paralelogramo, tá? E na nossa cabeça, esse paralelogramo, tá? Deixa eu só contar quanto que eu coloquei de espaço aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, na nossa cabeça, né, é uma figura geométrica, tá certo? É uma figura geométrica. Porém, ele sempre representa o plano com esse desenho, tá? É uma representação que a maioria dos livros mostra, né? Um desenho, tá? Não tem problema, tá? Porém, eu posso representar também por outras figuras geométricas, tá? Posso representar por outras figuras geométricas, como por exemplo, né? Posso representar por um quadrado, né? Posso representar por um retângulo, posso representar por um triângulo. Então, a representação do plano, tá? Não importa qual figura geométrica ela tem. O que eu preciso entender? Que dentro desse espaço aqui dentro, ele é considerado uma superfície, tá? Sem fronteiras. Então, aqui dentro eu não tenho fronteiras entre eles. Então, é como se eu tivesse vários pontinhos aqui dentro, né? Vários pontinhos aqui dentro. E eles preenchem todo esse espaço com pontuação, tá certo? Então, aqui dentro desse espaço, né? Seja do paralelogramo, seja dentro do retângulo, seja dentro do quadrado, seja dentro do triângulo, ele é uma superfície plana, né? Uma ideia, por exemplo, a mesa da cozinha da sua mãe, a mesa de jantar, a sua mesa de sala de aula, o chão, né? O piso da nossa sala de aula. Que mais? O piso do seu quarto, o piso da sala da sua casa. Então, a superfície é plana, é reta. Então, é um espaço simples, né? E que é aquele pedaço, né? E na teoria, eu não posso dizer que ele é sem fronteira porque ele é limitado, né? Eu posso dizer para você que dentro dessa superfície eu posso desenhar, por exemplo, uma reta, né? Ó, posso desenhar uma reta, tá? Aonde, ó, ela passa pelo plano, então ela vai ter um pedaço dentro do plano e vai ter pedaços fora do plano, né?
tá? Então, eu não posso dizer que ela é sem fronteira, tá? Eu não posso dizer isso. Ah, ela é sem fronteira. Não posso falar nesse sentido. Tudo bem? Então, tá? O plano é uma superfície plana onde temos um conjunto de pontos dentro desse espaço demarcado na figura geométrica. Então, aqui dentro é o nosso plano. Então, eu posso dizer que aqui tenho 2 pontos. Então, eu vou dizer aqui que aqui é o ponto A. E vou dizer que aqui fora é o ponto B. Aí eu vou dizer para vocês. Qual é o ponto que pertence ao plano? Ponto A ou ponto B? Ponto A. Por quê? Porque ele está desenhado aqui dentro. Qual é o ponto que não pertence ao plano? É o ponto B. Por quê? Ele está fora do plano. Ok? Bom. Sexto item. Qual a representação de um plano? Bom, aí eu coloquei essa imagem aqui e vou aumentar ela. Bom, a representação do plano são letras gregas. Ela é representada por letras gregas. Vou escrever por via das dúvidas. São representadas por letras gregas. Tá? Tá aí. Quais são essas letras gregas? Tá aqui. A Pro colocou aqui, ó. Alfa, beta, gama, delta, né? Eu falei na sala de aula também o teta, né? Então, assim, eles são letras utilizadas antigamente, mas o plano é representado por essa letra, né? Mas quais são as letras mais usadas? As letras mais usadas são alfa, beta, tá? Que são as mais usadas em planos. Mas eu posso usar essas outras? Pode, sem problema nenhum. Pode usar as outras, tá certo? Então, vou desenhar aqui, tá? Vou desenhar um alfa. Pode ser que não fique bonitinho, tá, gente? Então, vamos lá. Ó. Alfa. Então, tá aí. Então, a representação de um plano, né? É por uma letra. Ixi, deixa eu escrever de novo, que eu escrevi errado aqui. Grega. Aí, desculpa, grega. Ok? Por uma letra grega. E aí, ele fica ali nesse espaço. Ok? Bom, próximo item. Por um ponto pode passar quantas retas? Pode passar infinitas retas. Infinitas retas. Tá? Eu vou fazer uma representação, mas é lógico, a Pro não vai conseguir fazer as infinitas retas, mas eu vou fazer uma representação para vocês. Vamos supor que a professora fale assim, ó, na prova eu quero que você representem por um ponto pode passar quantas retas. Eu quero que você faça isso em desenho, não respondendo. Então, o que você faz? Você começa com um ponto, tem que qual é a representação do ponto? Um nome, né? Nome, vou por ponto O, tá? E para cada reta, tá? Eu tenho que nomear, lembre-se disso. Então, vou pegar a régua, ó. Então, vou fazer primeiro uma na horizontal, né? Na horizontal. Ó. Depois, vou fazer uma na vertical. Vertical.
Agora, vou fazer uma inclinada, só para a gente representar. Estou mudando as cores para vocês verem só enxergar a diferença, né? Mas você pode fazer tudo de lápis, tá? Agora eu vou fazer a outra inclinada também. Tá? Vou mudar lá a cor. Olha lá. E eu posso fazer mais retas. Aqui, aqui, aqui. Vai chegar uma hora que você não vai ter mais espaço para você fazer essas retas. E você vai continuar fazendo. Vai continuar fazendo, vai continuar fazendo, vai continuar fazendo. E vai chegar no entendimento que pode passar infinitas retas. Tá certo? Agora, só falta uma coisa, nomeá-las. Então, vou pôr aqui S. A segunda que eu fiz foi essa, R. T. E vou pôr aqui U. E observe que a professora põe sempre cursivamente os nomes, né? Se eu comecei no S, quem vem depois do S? O R. Quem vem depois do R? O T. Quem vem depois do T? O U. E assim sucessivamente. Aí eu comecei no A, então é A, depois o B, depois o C, depois o D. E assim sucessivamente, tá certo? Bom, e quando, né? Quando... Agora o oitavo. Por 2 pontos, pode passar quantas retas? Pode passar apenas uma reta, certo? Diferente dessa daqui, que por 1 ponto passa infinitas retas. Então, eu vou construir para vocês verem, né? Vamos lá. Régua, né? Então, vou colocar a régua aqui no cantinho, vou pegar lá 1 ponto, tá? E vou dar um nome. Se eu colocar A, né? Se eu colocar A, o próximo ponto tem que ser o B. Lembre-se que ele é consecutivo. Então, tá lá, ponto A. E aí, mais ou menos aqui, vou pôr o ponto B. Então, eu tenho 2 pontos. Eles têm que ser alinhados? Não, eu poderia colocar o ponto para cima. Poderia colocar o ponto para baixo. Eu vou até colocar para baixo. Deixa eu apagar. Ó, vou colocar o ponto para cá, ó. Só para vocês verem que eles não precisam ficar alinhados, tá? Olha lá, ponto B. Beleza? Olha lá. Ok? Agora, o que eu tenho que fazer? Colocar a régua neles. Então, ó, tem que colocar a régua nas direções, né? Na direção. Né? Aqui para cima, que daí ele não me atrapalha. Bom, vou colocar a régua na direção dos pontos. Ó, coloquei então no ponto A e no ponto B. E aí, né, eu vou construir a reta. Lembrando que a reta, ela não tem tamanho. Então, você vai desenhar o espaço que você tem no seu caderno. Tá certo? Olha lá. Tá? Então, por 2 pontos, só pode passar uma reta. E não posso esquecer do nome. Né? Então, vou colocar D. Reta D. Olha lá. Ok? Então, tá lá a representação. Bom, deixa eu colocar isso aqui de volta, pôr nesse cantinho aqui.
ok? Vamos para o próximo. Segmentos de reta. Bom, segmento de reta, já está explicando aqui, ó. É um espaço delimitado ou com um tamanho em metros, centímetros ou milímetros. Por que isso? Vamos lá. Porque a régua, ela é centímetros, por exemplo, do 0 ao 1 centímetros, 2 centímetros, 3 centímetros. Ou aqui dentro, ó, esses tracinhos pequenininhos são chamados de milímetro. E tem a trena, que ele é em metro, centímetros, milímetros e quilômetros, tá certo? Tá? Bom, então, né, é um espaço delimitado ou um tamanho em metros, centímetros e milímetros, e ele tem que ter o ponto de início e o ponto final, tá certo? Então, como é que eu faço um segmento? O que é um segmento? Eu começo pelo ponto de início. Então, eu vou lá, faço o ponto. Vou lá, coloco o nome do ponto. Vou colocar como H. Então, tá lá. Beleza? Próximo passo, eu preciso saber o tamanho desse segmento, né? O centímetro. Então, eu quero fazer um segmento de 10 centímetros. Então, eu vou colocar a régua no 0, ó, lá no ponto, ó, né? E vou, né, construir do 0 ao 10. Então, eu vou construir do 0 ao 10. Olha lá. A hora que chegou no 10, eu parei. Agora que eu construí do 0 ao 10, eu vou fazer o ponto final. Então, vou lá, faço o ponto final e no meio. Quem vem depois do H? O I. E por último, eu tenho que colocar o tamanho. 10 centímetros. Então, o que é um segmento? Um segmento é um espaço delimitado. O que é isso? Um espaço que tem tamanho. Tá? Ó, ele tem um tamanho. Ele tem um ponto de início e um ponto final. Tá? Posso chamar de um pedaço de reta? Olha, não é um pedaço da reta. Porque ele é um espaço que está na reta. É um espaço que vai estar na reta. Por quê, professora? Porque a reta não é formada por infinitos pontos. Então, teoricamente, o ponto H e o ponto I, ele está na reta, tá? Mas quando eu peço para desenhar esse segmento, eu não preciso desenhar a reta, eu desenho só o segmento. Mas e se eu quiser desenhar na reta? Bom, se você quer desenhar na reta, então vamos lá. Nós vamos primeiro desenhar a reta. Aí, ó, primeiro a gente desenha a reta. Beleza? Desenhei a reta. Segundo, eu tenho que dar o nome para essa reta. Vamos pôr lá a reta V, minúsculo, Vzinho. Terceiro, eu preciso denominar o ponto de início. Então, vou mais ou menos aqui, ponto de início. E o nome, H. Posso pôr embaixo? Posso. Posso pôr em cima ou posso pôr embaixo. Bom, agora eu vou precisar de um compasso. Vamos lá, compasso. O compasso, eu tenho que denominar o... Deixa eu aumentar aqui. Eu tenho que denominar o tamanho dele, de 10 centímetros. Olha lá, 9, 9,5, 10. Beleza? Vou colocar a ponta seca no ponto H. E vou fazer apenas um traço aqui.
Ó, se você colocar o compasso em cima do H e do I, ele está do mesmo tamanho, ó, tá? Bom, e aí, achei o lugar do segundo ponto. Então, agora eu vou fazer o segundo ponto. Ponho lá o ponto. E o nome aí. Coloca aqui. E por último, eu vou denominar o tamanho. 10 centímetros. Então, ou seja, vou até fazer de outra cor. Ó, do ponto. Opa, desculpa. Do ponto H até o ponto I é o segmento. E a reta verde é a reta V. Então, esse segmento, ele encontra-se na reta. Tá? Por isso que é um espaço delimitado. Tá? Delimitado. Beleza? Ok? Bom. Continuando. Semi-reta. Bom, já a semi-reta, ela sim é um pedaço da reta. Já está falando semi-reta. Uma reta menor, né? Qual é a diferença da reta para a semi-reta? É que a reta é um pedaço da reta e tem um ponto de início, né? Então vamos lá, vamos arrumar isso aqui. É um pedaço da reta, vírgula. Vou colocar aqui. Tem um ponto de início e não tem final ou fim, tá? Não tem fim, ó, certo? Então, é um pedaço da reta, tem um ponto de início e não tem fim. Então, como é que eu começo fazendo a semi-reta? Com o ponto de início. Então, vou lá, faço o ponto. Todo ponto tem nome. Então, vou pôr agora aqui, vou pôr R. Beleza. Ok? Depois, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha régua no ponto. Tá? E como é que eu desenho a reta? Bom, a reta eu vou desenhar um pedaço dela no caderno porque ela não cabe toda no nosso caderno. E a semi-reta? Da mesma forma. Eu começo no ponto e ela não tem fim. Então, eu vou desenhá-la até onde cabe no meu caderno. Certo? Até onde cabe no meu caderno. E aí, eu vou dizer que ela é infinita para a direita. Infinita para a direita significa que ela não vai acabar. Não tem fim. Certo? Pro, mas e se por acaso eu quiser fazer ela infinita para a esquerda? Pode? Claro que pode. Vamos lá. Vou fazer o ponto R desse lado. Ponto R. Tá? Vou colocar a régua direcionada para o lado esquerdo. E vou fazer a minha reta para o lado esquerdo. Ó, até quanto couber no meu caderno. Ou, olha eu falando errado. A minha semi-reta. Olha lá. Beleza? E aí, ela tem um ponto de início e ela é infinita para o lado esquerdo.
Posso fazer isso? Pode. Beleza? Olha lá, infinita. Infinita para a esquerda. Então, o que é uma semirreta? É um pedaço da reta. Beleza, um pedaço da reta. Tem o ponto de início. Olha lá, ponto de início. E não tem fim. Então, ela não tem fim. Se caso eu quiser fazer a infinita para o outro lado. Então, eu começo. É um pedaço de uma reta. Tem o ponto de início. E aí eu direciono a régua para o lado esquerdo e desenho. E ela é infinita. Não tem fim. Ok? Então tá aí, semirreta. Bom, posições relativas de duas retas. O chamado tipos de retas. Lembrando que para eu dizer que são retas paralelas, eu preciso de duas retas. Por isso o plural. Retas paralelas, retas concorrentes, retas coincidentes. Tá certo? Então vamos começar com a primeira. Retas paralelas. São duas retas que nunca vão se encontrar. Não terá ponto em comum. Como assim? Bom, vou desenhar. Vamos lá. Pegar a régua, colocar aqui, né? Então eu vou desenhar uma reta, né? Vou desenhar aqui. E a outra eu vou desenhar embaixo. Observe que elas vão para a mesma direção, mas elas nunca vão se encontrar. Elas nunca vão fazer isso aqui. Ó, nunca, tá? Elas nunca vão ter um ponto em comum, certo? Elas vão andar sempre para a mesma direção, né? Lembrando que ela é infinita para o lado direito, ela é infinita para o lado esquerdo, então a direção que ela vai para os dois lados, né? Mas elas nunca vão se encontrar. E não podemos esquecer do nome. R, S. Ok? Bom, retas concorrentes. Novamente, preciso de duas retas. São duas retas que têm um ponto em comum. Beleza. Ao desenhá-las, elas formam um ponto de interseção. Então, eu posso chamar ponto comum ou ponto de interseção. Isso é muito importante, tá? Então, eu começo com quem? Bom, eu começo, tá? Eu começo com o ponto, porque é o ponto em comum. Então, eu vou fazer o ponto. Beleza? E nós temos dois tipos. Nós temos retas concorrentes apenas, tá? Que é o que eu vou construir agora, ó. Retas concorrentes. Comecei o ponto, ponho o nome do ponto e vou construir duas retas. Vou colocar aqui e vou traçar. Tracei uma reta. Agora eu vou traçar a outra. Vou fazer de outra cor também, igual eu fiz o outro. Ó. E vou denominar. Ó. Vou pôr RS também. RS. Então, essa daqui são duas retas que se cruzam
em um ponto, tá? Ou, quando elas se cruzam, forma o ponto de interseção, certo? Vou fazer de forma diferente a outra. Então, elas são apenas retas concorrentes e ela parece um X, tá? Porém, tem o segundo tipo de retas concorrentes, que são as chamadas, vou até escrever, retas concorrentes perpendiculares. Ok? Como que eu faço? Bom, agora eu vou começar com a reta. Aquela hora eu comecei com o ponto. Não importa por quem eu começo, mas eu vou fazer o contrário. Vou começar aqui, ó. Vou traçar a reta na horizontal, tá? Na horizontal. E vou traçar a reta na vertical. Ok? Bom, quando elas se encontram, ela forma um ponto de interseção, ou chamado, quando elas se encontram, ela forma o ponto de interseção, ou chamado ponto em comum. Então, eu faço o ponto. Também vou chamar de O, para ficar igual. Também vou dar o nome das retas de R e S. Mas qual é a diferença da concorrente para concorrente perpendicular? É que a concorrente, tá? Vamos lá. Apenas concorrente, ela é em forma de X e o ângulo dela é um ângulo diferente desse. Este ângulo aqui é o ângulo de 90 graus. Como é que eu sei que ela é um ângulo de 90 graus? Vamos lá, e agora a gente precisa do transferidor. Então, vamos pegar o transferidor. Beleza? Vamos lá. Se eu colocar o transferidor... Vamos lá, se eu colocar agora o transferidor aqui, ó, observe, a reta dá certinho no 90. Ó. Se eu girar ele, ó, 90. Se eu girar, 90. Se eu girar, 90. E se eu girar, 90. Então, ângulo reto, vou escrever porque isso é importante. Ângulo reto igual a 90 graus. Então, porque ele tem 4 ângulos de 90 graus. 1, 2, 3, 4. Esse ângulo de 90 graus, ele é representado, tá? Por um quadradinho. Vou pegar um azulzinho. Ó. Desculpa ficar grande, mas ó, ele é representado por um quadradinho. Né? Ó. Né? Vou pôr embaixo, vou pôr um lá e um aqui, mas ele teria que ter 4 quadradinhos aqui, que são 4 ângulos de 90 graus, ok? Então, existe 2 tipos de concorrentes. A concorrente que é em forma de xizinho e a perpendicular, tá? E por que elas são concorrentes?
porque elas têm um ponto em comum. Quando elas se cruzam, forma esse ponto em comum. Quando elas se cruzam, forma esse ponto em comum. Na geometria espacial, chamamos de ponto de interseção. Ok? Bom, coincidente. Bom, retas coincidentes. As retas coincidentes, já está falando, elas se coincidem. Elas são desenhadas uma em cima da outra, né? Então, uma em cima da outra. Então, vou pegar a régua e vou desenhar aqui uma reta, tá? Olha lá, vou desenhar uma reta. Ok? E depois eu vou desenhar uma outra. Vou até fazer menorzinho um pouquinho, só para vocês verem a diferença. Mas não precisa ser menorzinha, tá? Olha lá, uma reta desenhada em cima da outra. Beleza? Mas no livro não tem como a gente ver isso, porque tudo é preto. Beleza? Então, como que eu vou identificar? Simples. Vai aparecer dois nomes, duas representações. Então, por exemplo, R e S, ó, um embaixo do outro. Apareceu duas representações, elas são coincidentes, tá? Mas por que elas são coincidentes? Porque elas são desenhadas uma em cima da outra, ok? Beleza? Bom, e por último, direção de retas. Bom, nós temos a famosa reta na horizontal, né? Depois, nós temos reta na vertical. Depois, nós temos inclinada para a direita. Depois, inclinada para a esquerda. Temos na diagonal, mas para a gente ter alguma coisa na diagonal, a gente precisa do polígono, né? Se a gente não tiver o polígono, eu não posso falar que é diagonal, certo? Então, é inclinada. Então, nós temos na horizontal, na vertical, nós temos inclinada para direita e inclinada para a esquerda. Beleza? E a diagonais, professora? Diagonal se trabalha em polígono, não é em retas. Então, para eu saber se é diagonal para a direita, diagonal para a esquerda, eu preciso dos polígonos. Para quem não sabe o que é polígono, quadrado, retângulo, losango e assim sucessivamente. Tá bom? Beleza, turma? Aula dada. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Bom e ótimo final de semana para vocês. Fiquem com Deus.